simples, mas que causa confusão. Não sei nem se vocês já viram ou já ouviram falar nesse assunto, mas é um assunto relativamente fácil, mas que causa, né, suscita um pouquinho de dúvida aí na hora de analisar. E aí eu trouxe esse material para vocês, e eu espero que vocês gostem, que vocês entendam, e que vocês apliquem aí nas aulas seculares de vocês, daí para frente, né, até o penúltimo dia da prova. E eu espero que vocês se deem muito bem. Boa noite, Lorena, Andressa. Bem, gente, vamos começar então? Nossa aula hoje. Na aula passada, eu falei sobre, no finalzinho da aula, não sei se vocês estão lembrados, nós falamos sobre intertextualidade. E aí, hoje, dando tempo, eu retomo esse assunto. Se não der tempo, esse material já está com vocês, tá? Vocês já têm desde a semana retrasada, e aí eu espero que vocês façam um bom proveito disso. Se não, eu consigo, se der tempo, a gente conseguir falar um pouquinho sobre isso, maravilha, melhor ainda, ok? Vamos lá, então? Pré-ENEM, boa noite, tudo bem? É Priscila que está aí? Ô, Priscila! Boa noite. Boa noite, minha querida. É a Priscila. Opa, Priscila, vou iniciar a aula aqui, tá? Tá bem, bom, vamos lá, tá galera. bom, tô por aqui. Começando aqui. Opa, eu escrevi rápido. Ô, Andressa, fica tranquila. Bora lá, então. Vamos ver se vocês conseguem visualizar aí. Tá dando para todo mundo ver bem aí? Deixa eu ver se eu consigo... Beleza, Milena. Agora deixa eu ver se eu consigo colocar a tela cheia, né? Ok. Tela cheia. É apresentar, não é isso? Não é, Priscila? Isso. Então, vamos lá. Apresentar em tela cheia. Opa. Pode clicar aí. Ok. Bem, está visível aí em grande tela aí para todo mundo? Perfeito. Ok. Então, gente, vamos começar então nossa aula, que eu acho que vocês hoje vão se surpreender com o assunto. Eu espero mesmo que vocês já tenham visto isso, né? Principalmente porque nós já estamos aí na reta final, última semana, né, de estudo, última semana de aula, então provavelmente vocês já viram. Mas se não, prestem bastante atenção, porque porque é um assunto bacana e causa mesmo um pouquinho de dúvida mesmo, tá? Bora lá, então. A nossa programação para a aula de hoje, galera, nessa reta final aí, eu vou fazer algumas considerações bem breves, tá? Sobre o romance Caim. A gente faz sempre, né? Então, hoje a gente não pode deixar, né? Não vai ser diferente. Bem, mas o assunto que eu quero tratar com vocês hoje são os referenciais no texto. Como é que vocês conseguem encontrar, né, e classificar um referencial que está no texto? Esse referencial pode ser um referencial anafórico, né? Está dentro do texto. Pode ser um referencial catafórico, que também está dentro do texto, tá? Pode ser uma deixis, né? Pode ser um elemento deítico, e aí é isso que a gente vai tratar um pouquinho hoje, sobre os elementos deíticos. E no final aí a gente vai resolver algumas questõezinhas de língua portuguesa acerca aí dessa programação aí, desses assuntos aí que eu trouxe para vocês. Beleza? Então vamos lá. Bom, algumas considerações sobre Caim, o romance Caim.
a gente não pode deixar de fazer, até porque sempre tem uma surpresa, sempre tem alguma coisa nova, né? E hoje pode ser que aconteça isso. A obra do prêmio Nobel, Nobel, José Saramago, que morreu, né, faleceu agora em 2010, é uma narrativa leve, constantemente cômica e fluida. E a gente percebe isso o tempo inteiro, né? Tem uma comicidade ali, tem uma graça, né? Tem um humor negro, né? Muito comum, muito próprio de José Saramago. É uma road novel, ou seja, é uma apresentação de personagens que vivem viajando, né? Fazendo relatos sobre suas viagens, né? Então, ele vive na estrada, ele é um errante. Então, ele vive viajando, por isso que é um road novel, a pé e em jumento pelo Velho Testamento. Talvez melhor fosse chamar o romance de picaresco. Disse picaresco dos romances e das peças de teatro, cujo herói é um aventureiro, um vadio que vai de um lugar a outro sem destino determinado, que é o caso de Caim, né, gente? O protagonista aí do romance. Com humor corrosivo e paradoxal, leveza, Caim não é leitura indicada para carolas ou que tais. Ou seja, né? Você tem que estar com muita disposição para você ler um romance como esse, né? E se você vier munido de tradicionalismo, dogmas religiosos, então você vai ter um pouco de dificuldade ali para se acostumar a essa leitura. Ou pois os católicos costumam ignorar o Velho Testamento, um livro que redime Caim e acusa Deus de ser o autor intelectual dos crimes mais hediondos. Deveria, talvez, irritar mais os judeus do que os católicos? Pode ser, né? Não sei. E, para dizer a verdade, nem me interessa. O que me importa é a alta diversão proporcionada por Saramago nesse romance despretensioso e de final arrebatador. Vocês já, né, estudaram sobre José Saramago? Ele era um cara incrível, era um romancista incrível, mas ele era ateu, né? Então, como todo bom ateu, ele não deixou aí... né, deixou para a gente esse legado aí de muita polêmica, né, e que os católicos, né, os protestantes se batem aí, né, se discutem sem chegar a lugar nenhum sobre esse romance tão paradoxal, né? Porque, na verdade, o que Saramago quer é causar mesmo esse conflito, né, ideológico aí entre os leitores. E ele consegue em todos os seus romances. Entre seus episódios, Saramago vai filtrando heresias, como a ideia de que, se antes Deus aparecia aos homens, agora ele deixou de fazê-lo pela vergonha gerada por algumas de suas tristes atitudes. Ou, numa frase do português com destino ao citador, a história dos homens é a história dos seus desacordos com Deus. Nem ele nos entende, nem a nós o entendemos. Então, o próprio Saramago que faz essa citação aqui, né? Caim enfim, o personagem que Saramago encontrou para levar ao extremo sua ideia de que há movimento... Oi, Alzira. Oi. Opa! Alzira, oi, meu William. amor, porque Boa me faz noite. chorar. Eu sou um beija-flor que não me canso de amar. Tudo bem, Alzira? Tudo bem, William. E você? Você viu que essa semana o português está mandando, né? Segunda, quarta, Meu Deus, sexta. que coisa boa, verdade. É para todas vocês acertarem a prova. Você, a Paty e o Ponciano. Amém. Eles só têm a Parabéns, ganhar com pessoal de todas português. Quem é de direito aí, português direito? Essa semana eles têm eu, terça, quarta e quinta, você, Ponciano, e a Paty na sexta-feira.
Oh, maravilha, que coisa boa, gente. Olha, tirem proveito, porque tá recheado de coisa boa aqui. Principalmente na minha aula hoje tá. Olha, vocês vão ver que tem muita coisa boa aí. E novidades. Alzira, tu sabe que eu Pode sou um falar, cara Will. sincero, né? Tem aluno que é doido. Essas aulas de Sim, hoje, quarta e sexta, são diferentes, né? E é complementares, né? verdade. Tem uma pegada diferente, claro. Tá bom. Parabéns, galera. Boa aula. Thaís Maria tá aí? Thaís Maria? Não, 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 tá aí? William, é a Priscila É hoje. a Priscila que está aqui com a gente. Tô aqui. Entendi. Tá bom. William, Boa obrigada aula para pelas vocês, tá palavras, bom? William. Tá ok. Então vamos lá, Valeu. galera. Então, esse Caim é um Amanhã personagem eu que. tô aí com os Estados Unidos, hein? Opa! Aí, gente, ó, não perca amanhã, hein? Estados Unidos com William. Saramago encontrou para levar ao extremo sua ideia de que onde há movimento, também há inconformismo, e, portanto, uma história que valha a pena contar. E, além de revisar o Antigo Testamento, esse romance Caim também analisa aquela outra parte da nossa tradição cultural, que é a Odisseia. Né? Quem nunca leu Odisseia, é um romance épico, né? Em que muitas vezes esconde seu nome verdadeiro e se propõe a viver seu destino errático, não se esconder um ase na manga. Ou seja, então, analogamente aí, se a gente fizer uma analogia aí com Odisseia, né, de Ulisses, vocês vão ver que é um romance cheio de ações, né, cheio de atitudes e idas e vindas. Essa é a pegada aí de Saramago. Galera, mas essas aí são as considerações que eu queria fazer sobre Caim, mas a parte que me interessa de fato e que eu acho que vocês estão já calejados, né, de estudar Caim, é a parte aqui, ó, da nossa linguística. Referenciais no texto. Bem, nós sabemos que todo, como qualquer outro texto, ele está recheado de referências, né? Só que a gente tem que saber identificar um referencial, né? Um elemento de referência. Como é que eu consigo encontrar? Esse elemento, ele está dentro do texto, né? Eu consigo apontar esse elemento referencial dentro do texto ou fora do texto? Situacional. E é isso que a gente busca, tá? Todo texto faz referência a alguém, ou a algo, né? A um tempo, ao espaço, a objetos, entre outros. Todo texto se constrói na relação entre um eu e o outro, situados num tempo e no espaço. Todo marcador textual utilizado para apontar, indicar, será uma anáfora, uma catáfora ou mesmo um deítico. Então, é isso que a gente vai ver agora, né? Esse marcador textual, ele está apontando para frente, para trás, ou ele está apontando para algo que não está no texto, né? Mas sim uma situação comunicativa. E é essa situação comunicativa a que a gente faz referência, que é o deítico, né? É o que a gente chama também de deixs, né? Com X. Então, vamos lá, galera. Vamos ver esses três aí, elementos referenciais dentro do texto. Como é que funciona isso? Bem, primeiramente, a anáfora, muitos, né, todos vocês já sabem, já conhecem esse elemento referencial, que é a anáfora, mas cuidado com esse elemento. Por quê? A anáfora além de um elemento referencial, é também uma figura de linguagem. Então, não confundam, tá? A gente vai ver essa distinção aí entre os elementos anafóricos. Bem, nós temos aí uma deixs anafórica, quando o elemento relembra ou retoma algo que já foi dito anteriormente. Isso vocês já sabem, tá? É uma deixs anafórica. Já fez referência, retomou algo que já foi dito anteriormente, então a gente tem um elemento aí anafórico. Beleza. Olha o exemplo aqui. Ana Júlia ganhou um diploma de honra ao mérito.
Essa menina me enche de orgulho. Repare que o pronome demonstrativo... Qual é o pronome demonstrativo aqui, gente? Essa, né? Retoma anaforicamente o sujeito, Ana Júlia. E por isso deve ser grafado essa no lugar de esta. Vejam bem, se ele está fazendo referência, está retomando um termo que está dentro do texto, né? Literalmente ali, olha, fazendo referência a esse sujeito, que é a Ana Júlia, então a gente faz referência a esta, porque é um termo que está próximo ao que está sendo dito. Então, o pronome demonstrativo essa aqui faz referência a Ana Júlia, que é o sujeito do texto, tá? Então, vejam, essa menina me enche de orgulho. Essa menina já está em outro período da frase, né? Mas essa aqui, que é o pronome demonstrativo, está fazendo referência ao sujeito Ana Júlia. Então, deve ser grafado essa no lugar de esta. Vejam bem, tá? Por quê? Porque ele faz referência a um termo já dito antes. Se for um termo dito posteriormente, aí a gente vai utilizar o esta. Mas quando ele faz referência a um termo já mencionado anteriormente, que é no caso aqui o sujeito Ana Júlia, então o correto é grafar essa. Essa menina me enche de orgulho. Bem, então, vocês já viram aqui que o pronome demonstrativo essa faz referência, é um elemento, é um deix anafórico que faz referência aí a um sujeito, que é a Ana Júlia. Beleza, gente? Tranquilo? Anáfora, gente. Há uma famosa música sertaneja que diz assim: tá nervoso? Vai pescar. Foi isso que fez, na cidade paulista de Ribeirão Preto, o pedreiro Antônio Mondinho. O problema é que ele ficou nervoso na véspera de seu casamento. E tudo porque brigara com a noiva, Sueli Casarotti. Antônio se mandou, né, entre aspas aí, para pescar, só que juntamente com o anzol e a vara, carregou também 19 mil, um carro e uma moto que pertencem a Sueli. Ela soube da fuga quando estava no salão de cabeleireiro, se emperiquitando para o casamento, e de lá foi direto à delegacia. De repente, o noivo voltou, sem peixe, mas com a convicção de que quer mesmo se casar, programado para o sábado 31. Ela o perdoou porque o amor é lindo. Foi tudo um mal entendido. Antônio garante: eu a amo demais. Bem, o que eu quero mostrar aqui, com essas expressões aqui que eu coloquei de outra cor, são os termos anafóricos, tá? Então, os termos destacados aqui, né, que está em negrito, que é, no caso, o pronome demonstrativo isso, o pronome pessoal ele, e o outro pronome possessivo ali, seu. E lá embaixo você tem o substantivo noivo. Beleza? Ok. Aí a pergunta que se faz é, prestem bem atenção, os termos ele, noivo, seu, vieram depois, botei depois e após, o termo Antônio. Então, eles são, portanto, um referencial anafórico. Por quê? Porque eles se referem, né, eles fazem referência, todos esses termos aí, eles fazem a referência ao termo aqui, ó, o pedreiro Antônio Mondinho. O problema é que ele quem? Antônio Mondinho. Ficou nervoso na véspera de seu casamento. Casamento de quem? Antônio Mondinho. E lá embaixo, não, minto, aí lá em cima, ó, foi isso que aconteceu na cidade paulista. Isso o quê? Né? Esse episódio aí do casamento do Antônio Mondinho. E, de repente, o noivo voltou. Qual é o noivo? Como é que é o nome do noivo? Então, ele vai fazendo ali, ó, substituições, né? Ao invés de colocar o pedreiro Antônio Mondinho o tempo inteiro, até porque, né, fica repetitivo, cansativo e não é correto, né, o certo é você usar sinonímia,
que ele faz? Ele vai fazendo substituição aqui do nome, Pedreiro Antônio Mondim, por pronomes. Pronome pessoal, pronome demonstrativo, pronome possessivo, né? E lá embaixo você tem aí a referência aí de um substantivo, também fazendo referência a Pedreiro Mondim. Bem, sabemos que se está fazendo referência a um termo anterior, que é o caso aqui, então você está diante de um deixo anafórico. Bem, o referencial anafórico, eu já li para vocês aqui, né? Se faz uma referência a um termo já dito anteriormente, é um referencial anafórico. Geralmente, os pronomes, vejam bem, galera, isso aqui é importante. Geralmente, os pronomes são os termos que, por excelência, fazem referência. É uma obviedade também, né, gente? Se você tem ali um substantivo, ou um substantivo próprio, ou um outro tipo de substantivo abstrato, comum, quando você utiliza um outro termo para fazer a substituição, você lança a mão do quê? De um pronome, né? Um pronome pessoal, um pronome demonstrativo, um pronome possessivo. Então, por excelência, os pronomes eles são referência aí. Agora, gente, eu queria falar com vocês sobre a figura de linguagem anáfora. Não confundam referencial anafórico, né, com anáfora figuras de linguagem. Por quê? A figura de linguagem, você tem aqui palavras, você tem palavras, repetição de palavras no início de um verso, ou de uma estrofe, né, de um poema. Agora, é sempre no início, a anáfora é sempre no início, essa repetição aqui, ó, constante, né? Esperando, 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 esperando o sol, esperando o trem, esperando o aumento, desde o ano passado para o mês que vem. Chico Buarque. E tem também esse exemplo aqui que eu achei bacaninha colocar aqui para vocês. Tá na moda, tá na mão, tá na CIA. Então, essa repetição no início de cada verso, né, ou de cada período, como esse de baixo aqui, é uma figura de linguagem, né? É uma anáfora, mas é uma figura de linguagem, porque é uma repetição no início do texto, ok? É só isso. A diferença entre figura de linguagem anáfora e elemento referencial anafórico é somente isso. O elemento referencial anafórico, ele faz menção, remissão a um termo já mencionado. Beleza. Mas esse termo mencionado, ele não se repete. É só a substituição desse termo. Agora, a figura de linguagem, não. Você tem aqui a anáfora, que é a repetição constante de uma mesma palavra no início do texto. Do texto, não, dos versos, né? Porque isso acontece muito em poemas. Bem, agora a gente vai passar para a catáfora. Né? Diferente da anáfora, agora a gente tem uma citação ou uma menção a algo que ainda virá. Quando os referentes são compreendidos após a sua citação, significa dizermos que a recuperação da ideia foi feita após, e desse modo temos aí uma anáfora. Qual é o exemplo que eu coloquei para vocês? Desculpa, anáfora não, gente, catáfora. Olha o referencial catafórico. A reação da sociedade mediante a um possível novo aumento dos preços quer dizer isto, : indignação. Aqui o pronome demonstrativo isto, ele faz referência ao termo indignação, né? Que vem depois dos : Então, aqui você tem um referencial catafórico, porque ele está fazendo menção a um termo posterior, aquele que ainda virá, né? Então, isso normalmente acontece, o referencial catafórico, gente, acontece normalmente depois de : mesmo. Né? Pode acontecer, de repente, você tem uma vírgula e tal, mas os : é que dá essa entrada, né? Essa deixa para a palavra catafórica. Beleza, gente? Até aí tudo bem? Referencial catafórico, referencial anafórico, figuras de linguagem anafórica. Beleza? Tranquilo até aí?
Vamos pegar nos exercícios, aí eu vou ver como é que vocês vão se sair, tá? Agora a gente vai passar para o deixe, né? Que é esse elemento deítico, né? Que faz menção a uma situação. Deixe é uma palavra de origem grega, que significa mostrar, demonstrar, apontar ou indicar, a partir da qual deriva o termo deítico. Em linguística, deíticos são os elementos que contribuem com a coesão e articulação textual, como, por exemplo, os pronomes pessoais e demonstrativos, os tempos verbais e os advérbios. Os advérbios, gente, vocês sempre terão como um elemento deítico advérbios de tempo, de lugar, tá? E, evidentemente, os pronomes, quando a gente fala de pronome pessoal, eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Então, a gente tem aí os pronomes pessoais como também aí um elemento deítico. Então, é bacana de vocês pensarem nessa proposta, tá? Excelência, os pronomes pessoais, demonstrativos e, principalmente aqui, ó, sobretudo os advérbios, né? Que você tem aí circunstanciais de tempo, de lugar, são referenciais deíticos, tá? Mas como é que funciona um deixe? Como é que eu consigo encontrar, localizar um elemento deítico? Já que, né, eu já sei que é uma situação comunicativa, como é que eu consigo encontrar isso, então? Bora lá. Nos atos comunicativos, os elementos deíticos localizam e identificam pessoas, objetos, eventos aos quais nos referimos no momento da enunciação. Pensem sempre nisso aqui, galera. Muito nisso aqui, olha. Nos referimos no momento da enunciação. Então, para quem fala, lembra quando eu falei lá na frente, né, lá no início, que para ter um elemento deítico é necessário que tenha um eu e um tu, né? São duas pessoas aí, né? Duas do outro. É uma intersubjetividade. Então, eu preciso de um outro para eu me comunicar, para eu me fazer entender. E esse outro precisa de mim também para quê? Para entender o enunciado ali, né? A mensagem. E os elementos, galera, eles contribuem para a coesão textual. Então, é simples, né? Vocês fazem isso nas redações de vocês o tempo inteiro. Só que de uma maneira tão tranquila, tão relaxada, que vocês não percebem que vocês estão utilizando elementos deíticos, né? Anáfora, catáfora. Esses elementos contribuem, então, para a coesão textual, estabelecendo uma relação de sentido entre suas partes. Nesse sentido, os elementos deíticos também são definidos como os elementos linguísticos que vão indicar os participantes, olha, isso aqui também é importantíssimo, os participantes de uma situação enunciativa, o lugar ou o tempo em que determinado enunciado é produzido. Então, vocês perceberam aqui que a deixe é uma situação comunicativa do momento, que vai fazer referência àquele momento específico? É exatamente isso que é uma deixe, né? Você tem uma situação comunicativa naquele momento, e é sobre aquela situação ali que eu vou fazer referência. Então, vamos supor, olha, eu estive lá ontem, mas não consegui falar com ninguém. Um exemplo, né? Esse lá é um advérbio de lugar, beleza? Só que, para mim, faz muito sentido o que eu estou falando. Porque eu estive lá, eu sou um elemento comunicativo. Quem não sabe do que eu estou falando, não tem a mínima noção, não faz sentido algum para essa pessoa. Mas, para mim, que sou a pessoa do discurso,
né, a primeira pessoa do discurso, eu vou entender a minha situação enunciativa. Então, esse lá seria, no caso, um elemento deítico de referência temporal. Mas vamos ver como é que vai ficar. Vamos passar que isso vai ficar um pouquinho mais claro para vocês. Além disso, os elementos deíticos enriquecem o sentido do texto, pois evitam a repetição desnecessária de palavras e asseguram uma ligação entre os elementos que ocorrem na superfície textual, fazendo referência ao contexto da enunciação constitutiva do sentido dos enunciados. Então, é o que eu falei para vocês, faz referência a uma situação naquele momento em que foi feito o enunciado. Essa é a pegada do elemento deítico, tá, galera? Ele é um elemento situacional, porque ele faz referência àquele momento. Vamos supor, eu fui lá, mas eu não consegui falar com ninguém. Bom, esse lá, para mim, faz todo sentido. Esse lá, que é um elemento deítico, né, temporal, que faz referência... Temporal não, desculpa. De lugar, né? Faz referência a um lugar que, para mim, eu sei onde fica. Então, para mim, aquele enunciado comunicativo faz total sentido. Para quem, evidentemente, não está comigo, não estou conversando com aquela pessoa, não faz sentido algum. Agora, se eu estiver falando com alguém sobre uma situação, aquela pessoa também vai entender a minha comunicação ali. Então, esse elemento aí lá, né, que é um advérbio, né, a gente chamaria de um advérbio, morfossintaticamente é um advérbio de lugar, para mim, nesse caso, como situacional, né, como uma situação comunicativa, é um elemento deítico. Olha o exemplo. Tipos de referências deíticas. Cartaz em elevador de prédio, 2 pontos. Amanhã faltará água. Se não houver uma data no bilhete, torna-se difícil ancorar a expressão amanhã à situação. Então, é um deixe temporal. Vejam bem, esse amanhã faltará água, vejam bem, ele pode ter sido dito hoje, se referindo a amanhã, ele pode ter sido dito há um ano, né? Passado aí, um ano atrás, ele pode ter sido escrito, né, que é um cartaz. Semana passada, fazendo referência aí a essa semana, a semana seguinte. Então, olha a situação comunicativa dessa mensagem. Cartaz em elevador de prédio. Amanhã faltará água. Mas quando? Quando foi escrito esse bilhete? Se você ler esse bilhete hoje, né, dia 25/11/2024, para você, esse bilhete, ele faz referência a quando? A que tempo? Qual é o tempo aí, esse amanhã? Né? É amanhã mesmo, de fato? Ou esse amanhã é um elemento que não faz parte ali, não faz parte daquele enunciado que se refere de fato ao amanhã, dia 26/11. Se é um elemento comunicativo que não faz referência ao dia seguinte, que é dia 26/11, então, gente, esse amanhã é um elemento deítico, é um referencial deítico de tempo. Porque, como eu disse anteriormente, ele pode fazer referência a um tempo muito distante. Bom, vamos colocar aí, 1 ano. Como é que você vai saber? Né? Olha o que está entre... Professora. Fala, meu bem. Se tivesse a data embaixo, ele deixaria de ser um elemento deítico? Aí ele deixaria de ser um elemento deítico. Aí sim. Porque, nesse caso aqui, qual é o seu nome? Júlia. Júlia, exatamente, é o que eu coloquei aqui entre parênteses. Se não houver uma data no bilhete, vai ser difícil ancorar essa expressão amanhã à situação. Como é que eu vou saber? Quando? Dia 26/11? Ou seja, amanhã mesmo, de fato, né?
Ou esse bilhete, como não tem data, eu não consigo ancorar, então ele pode fazer referência a algo que se passou há um ano, né? Ou há uma semana. Então, quando você não tem um referencial de apoio também, né, que no caso aqui seria uma data, esse elemento amanhã, esse advérbio amanhã, é um elemento deítico. Eu não consigo precisar quando é amanhã. Eu não consigo. Se eu leio esse bilhete e não tem nenhuma data, como é que eu vou imaginar quando é amanhã? Esse amanhã é quando? Será que é hoje? Dia 25? Será que foi ontem? Será que foi há um ano aí? Ou será que é amanhã mesmo, dia 26? Entende? Vocês conseguem entender essa situação comunicativa do elemento deítico? Entendi. Isso aí. Então, gente, a gente tem todas essas palavras, né, essas expressões, que vão sempre fazer menção ou remissão a um termo, né, que a gente vai chamar de anáfora, a um termo posterior que a gente vai chamar de catáfora, e a uma situação comunicativa, em que você não tem um apoio, você não sabe precisar exatamente como aquela situação se deu. Pode falar, meu bem. Boa noite. Eu tenho uma dúvida. Os pronomes possessivos podem ser considerados também elementos deíticos? Com certeza, com certeza. Veja bem, quando você faz um texto, você cria, desenvolve um texto, aí você menciona, sei lá, um substantivo. Quando você vai fazer referência a esse substantivo já mencionado, o que você utiliza normalmente? Não é um pronome pessoal, ou um pronome possessivo, ou mesmo um pronome demonstrativo? Não é? Exatamente. Ou na melhor das hipóteses, você também pode mencionar um advérbio de lugar, de tempo. Então, você percebe aí que são palavras que vão substituir, né, as que já foram ditas. Essa substituição, aí sim é que se encaixa, né, o que a gente vai analisar. Se trata de uma anáfora, se trata de uma catáfora, ou se trata de um elemento deítico. E o elemento deítico, normalmente, como eu falei anteriormente, em outro slide aqui, normalmente são pronomes pessoais, pronomes demonstrativos, né? Este, aquele, essa, esta, aquilo, isso, isto, ou mesmo os pronomes aí possessivos, seu, sua, nossa, vossa, e assim vai. Tranquilo até aí, gente? Vocês estão conseguindo entender um pouquinho a diferença entre deixs anafórico, figuras de linguagem anafórica, e o que seria um referencial deítico? Vocês estão conseguindo pegar aí um pouquinho a distinção entre? Vamos lá, que daqui a pouquinho a gente vai chegar nos exercícios, aí vamos ver se de fato vocês conseguiram entender. Beleza? Podemos continuar? Bora lá. E aí eu trouxe um outro tipo de referência deítica aqui para vocês. Vira aí. Alguém sentado no banco de trás de um carro, orientando o motorista. Então ele pede para virar, né? Vira aí à esquerda, vira aí à direita. Dita desta forma, a expressão aí não fez o menor sentido, nem para mim, muito menos para vocês, né? Portanto, a comunicação ficou prejudicada devido ao uso de uma expressão deítica. Para sua interpretação, teria sido importante que o motorista visse o carona apontando com o dedo o caminho. Então, a gente vai chamar de uma deixa espacial, né, de espaço. Mas como assim, professora? Vejam, quando ele diz vira aí, eu pergunto, aí aonde? Para a esquerda? Para a direita? Esse aí,
ele se constitui um elemento deítico exatamente porque ele não faz sentido para quem está lendo ou para quem está de fora, né? Ele só faz sentido para quem está falando, né? Que é alguém ali sentado no banco de trás de um carro e está pedindo aí para o motorista virar. Nem para o motorista, né? Faz sentido. Por quê? Quando ele fala vira aí e não aponta ou não fala para que lado ele deve virar, para o motorista também não disse nada. O momento que o carona aponta com o dedo, olha, vira aí para mim, tal, beleza. Ele já sabe, ele apontou para a direita, então eu vou virar à direita. Ele apontou com o dedo à esquerda, então eu vou virar à esquerda. Aí para o motorista vai fazer todo sentido. Ou se ele dissesse, vira à esquerda, por favor. Né? Ainda vou botar o por favor aí. Beleza. Ele já sabe, ele já mencionou o termo correto. Vira aí, por favor, à direita, à esquerda. Ok. Mas quando ele diz somente vira aí, bom, o motorista já não entendeu. Já prejudicou completamente aí a comunicação entre os dois. Porque o motorista não sabe que aí, a que aí ele se refere, né? Bom, olha quantos exemplos deíticos que eu estou trazendo para vocês. Até a gente chegar nas questões, hein? Mas está chegando, está vindo. Me dê isso agora. Nesse exemplo, a expressão deítica me, né, que nesse caso aí é um pronome oblíquo, refere-se à pessoa que detém a fala naquele momento. Isso, que é um pronome possessivo, né? Desculpa, demonstrativo, pode ser qualquer objeto que compõe o contexto. Só diante da situação é possível compreender a frase. Por exemplo, um professor solicitando ao aluno que lhe entregue a cola. Então, quando ele diz assim, olha, me dê isso agora, que inclusive, né, gente, é uma situação, é uma frase, uma expressão oral, né? Porque se fosse numa escrita formal, estaria errado também, né? Não se inicia a frase com pronome oblíquo. Então, estaria errado de qualquer maneira. Mas uma situação de oralidade, né? Uma situação comunicativa de oralidade, não tem problema algum. Então, ele diz, ó, me dê isso agora. Me dê. Então, ele está fazendo referência à pessoa que detém a fala naquele momento, e o isso pode ser qualquer pessoa, pode ser qualquer objeto. Mas quem está de fora da situação consegue compreender? Jamais. Então, gente, o que vocês têm que pensar é o seguinte, o elemento deítico, ele está fora do contexto. Ele está, você que tem que compreender a presença dele ali. Vejam bem, ele é um termo, por isso que a gente chama, né? Ele diz que a gente diz que ele é um termo esofórico. Por quê? Porque ele está fora daquele texto ali. Para se compreender esse termo, você tem que ter um olhar mais cuidadoso, tem que depender do contexto, né? E esse contexto que se apresenta é uma situação comunicativa diferente. Então, você tem que ter um outro olhar para isso. Então, olha só, por exemplo, um professor solicitando ao aluno que lhe entregue a cola. Opa, agora já fez sentido. Para mim, já fez sentido. Por quê? Porque ele explicou agora essa expressão. Me dê isso agora. O que é o isso? A cola, né? A cola que foi que o professor pegou do aluno. Aí faz sentido. Mas essa frase aí, solta, me dê isso agora, tem um elemento deítico muito presente aí, que é o isso. Isso o quê? Né? Então, esse isso seria, no caso, a cola, né, que o professor pegou do aluno. Ah, beleza. Percebe, então, que essa informação ela está fora do texto? Eu não consigo encontrar resposta para a referência, no caso, desse pronome
possessivo isso? Desculpa, demonstrativo isso? Não consigo. Isso o quê? Aí, no momento que ele explicou, né, que o professor pegou, né, solicitou ao aluno que entregasse a cola para ele, bom, então esse pronome demonstrativo aí faz referência, então, ao substantivo cola. Beleza. Então, se o substantivo cola não está no texto, não está explícito no texto, ele está fora do texto. Se ele está fora do texto, ele é um elemento exofórico, ou seja, um elemento deítico, um elemento referencial deítico. Ou deix, né? Tanto faz aí. Aí, gente, eu fiz esse... Não reparem, tá? Eu criei, eu já estava com sono, mas eu acho que ficou mais ou menos... eu acho que dá para entender. Vamos lá. Primeiro você tem o texto, né? E depois você tem a palavra que é a referência. Essa referência ela pode ser uma deix, ou seja, uma referência exofórica que está fora do texto. Então, você tem que contextualizar, né? Você tem que imaginar. Então, como é que você vai imaginar algo que não está ali? Bem, então, já sabe que aquele elemento ali é um elemento referencial deítico. E você tem o endófora, né? O endófora são todos os elementos que estão dentro do texto. Dentro, está ali. Né? Basta você procurar. Seja antes ou seja após. Seja apontando para trás, esteja apontando para frente. E aí você vai ter um termo anafórico ou um termo catafórico. Beleza, gente? Eu acho que ficou um fluxograma assim, mais ou menos, mas eu acho que dá para vocês entenderem bem, né? Que uma deix é um texto, é uma expressão, né? Normalmente essa expressão é um pronome pessoal, é um pronome possessivo, é um pronome demonstrativo, ou até mesmo um substantivo, uma palavra mesmo, né? Esqueci do advérbio, né? Ou um advérbio de tempo, de espaço, né? Que é lugar. E tem também tempo, espaço, esses são os mais comuns, tá? Acho que a gente nem tem advérbios como elemento deítico, só de lugar e de tempo, né? Que a gente chama lugar, espaço, né? Espacial. Beleza, gente? Acho que ficou um gráfico aí mais ou menos, dá para vocês entenderem um pouquinho sobre a referência, ou uma referência fora do texto, que é um deix, ou uma referência dentro do texto, que é uma anáfora ou uma catáfora. É o que a gente chamaria de uma referência endófora. Bom, partimos aí para algumas questões de língua portuguesa, então? Bora? Vamos lá. Agora sim eu quero ver a participação de vocês, hein? Por favor, se vocês puderem falar, eu agradeço pra caramba, porque eu não visualizo o chat de vocês, a não ser que eu abra aqui no meu celular. Posso tentar. Caso eu não consiga, vocês têm que realmente se pronunciar, se fazer ouvir. Aí sim eu sei que vocês estão participando, porque só colocando ali, escrevendo no chat, gente, eu não vou conseguir responder a cada um de vocês. Beleza? Então, vamos lá? Partiu, primeira questão, hein? Olha, lembrando, voltando rapidinho, lembrando que cada questão dessa aqui, eu elaborei, eu peguei uma frase, eu peguei uma notícia, eu peguei um negócio e criei as perguntas com muita rapidez, mas eu acho que vocês vão conseguir entender acerca aí das explicações que eu dei sobre isso. Vamos lá, questão 1. De uma coisa tenho certeza, essa narrativa mexerá com uma coisa delicada, a criação de uma pessoa inteira que, na certa, está tão viva quanto eu. Cuidai dela, porque meu poder é só mostrá-la para que vós a reconheçais na rua, andando de leve por causa da esvoaçada magreza. A hora da estrela,
de Clarice Lispector. Tem esse fragmento aí. Identifique os elementos coesivos dentro do texto e classifique-os quanto à correferência, deixando claro o elemento referencial. Trocando aí em miúdos, galera, porque esse enunciado aí parece muito contextualizado, muito difícil, mas não, gente. Primeira coisa que vocês têm que fazer é identificar os elementos que faz coesão, né? Beleza, dentro do texto. E depois classificar, né? Dizendo aí se esse elemento é um referencial, se não é. E aí? Vou deixar vocês pensarem um pouquinho ou já falarem, caso vocês queiram. Professora, Pode essa falar, primeira Roberto. parte de uma coisa tenho certeza, 2 pontos, essa narrativa mexerá. Pode ser considerada o referencial catafórico, que você tinha falado que sempre vinha depois dos 2 pontos, porque ele está introduzindo uma ideia e depois está voltando com ela. Isso, exatamente. Ele está introduzindo uma ideia, que é de uma coisa, tenho certeza, e depois ele está explicando essa ideia, né? Essa narrativa mexerá com uma coisa delicada. O que é essa coisa delicada? A criação de uma pessoa inteira na certa, nananana. Ok, só? Não, também tem a anáfora, que é quando volta a falar da Macabeia depois, né? Da pessoa que está citando no texto. Opa, exatamente. Cuidar dela, né? Quando ele diz, olha, a criação de uma pessoa inteira que na certa está tão viva quanto eu. Cadê? Onde é que está? Cuidai dela, porque meu poder é só mostrá-la para que vós a reconheçais na rua. Então, cuidai dela, né? Esse dela aí é um elemento referencial ou não? Sim. E aí, que tipo de elemento referencial você tem aí? Catafórico e anafórico. Opa, catafórico e anafórico? Mas porque esse dela aí, tá, beleza. Mas esse dela aí, ele faz referência a... Tá no texto? Tá. É a pessoa inteira, não? É, a pessoa, eu também pensei nisso. A criação de uma pessoa inteira que na certa está viva. Aham. Desculpa, esse mesmo, isso que eu ia Pode falar. falar. Desculpa, isso que eu ia falar, que seria a criação da pessoa inteira. Referindo-se dela, se refere à criação de uma pessoa inteira. Isso aí. Esse segundo, né? Esse outro período, cuidai dela, porque meu poder é só mostrá-la, o lá também, né? Esse pronome oblíquo aí, átono, lá, também faz referência à pessoa inteira. Muito bem. Galera, olha, vamos ver a resposta então? Vamos ver se vocês acertaram? Opa! Os elementos coesivos são dela e mostrá-la, né? O que está aí de outro tom aí. E também a reconheçais. Esse aí, reconhecer a quem, né? Então, como é que é a palavra lá? Deixa eu ver. A pessoa inteira. Isso aí, uma pessoa inteira. Bom, os elementos destacados retomam o referente citado anteriormente no texto. Pessoa inteira, podendo ser classificado como anáfora. E ainda digo mais, né? Quem é que falou que essa parte aqui, olha, essa expressão pessoa inteira, nananã, é uma catáfora também. Por quê? É uma explicação de algo que ainda está por vir, né? Que veio depois, veio após. Então, ele apontou para frente, né? Algo que está lá na frente. Beleza. Eu nem coloquei aqui, ó, o elemento catafórico, eu nem coloquei. Eu me preocupei mais com analisar aí, né, um elemento anafórico do que propriamente o catafórico. Mas vocês tiveram esse cuidado. Olha isso, né? Essa narrativa mexerá com uma coisa delicada.
a criação de uma pessoa inteira, que na certa está tão viva quanto eu. É isso aí. E aí depois você tem, evidentemente, os elementos aí anafóricos, né? Que é o dela, e depois mostrá-la, então o pronome oblíquo lá, né? Mostrá-la, mostrar a quem? A ela. Que vós a reconheçais. Então, esse a aí também é um objeto direto preposicionado, né? Então, também faz referência aí a... É um pronome oblíquo, né? Que tem função sintática de objeto direto preposicionado, que também faz referência a essa pessoa inteira, e que a gente sabe que é Macabeia, né? Bem, muito bom mesmo. Questão 1, vocês estão aí de parabéns, hein? Professora, Pode falar, meu bem. e sobre os 2 pontos ali? Não seria também um elemento que dá uma referência? Aonde? No início de uma coisa eu tenho certeza, 2 pontos. Essa narrativa mexerá, não seria, não? Com uma delicada criação. Então, o que acontece? Vamos lá, vamos por parte. Você percebe que aqui, de uma coisa eu tenho certeza. Aqui eu tenho uma oração subordinada objetiva direta. Desculpa, perdão. Objetiva direta não, apositiva. Primeiro porque você tem você tem os 2 pontos aí, né? Que traz uma noção de aposto, né? Você tem um verbo de ligação, e você tem um nome, que é certeza. Então, você está diante de uma subordinada apositiva. Agora, o termo a que ele realmente faz referência, e ele quer mencionar, vem depois. Essa narrativa mexerá com uma coisa delicada. Que coisa delicada é essa? Agora sim, ele vem a explicação, né? Vem a explicação. Que coisa delicada é essa? A criação de uma pessoa inteira que na certa está tão viva quanto eu. Então, essa expressão aí é o termo catafórico de coisa delicada, de uma explicação que ele quis dar sobre essa narrativa. Aí sim a gente tem um termo catafórico aqui, a partir desses 2 pontos. Mas nesse primeiro período aqui, né, nesse primeiro momento aqui, que é de uma coisa tenho certeza, 2 pontos. Essa narrativa mexerá com uma coisa delicada. Isso aqui é uma oração subordinada apositiva, porque depois dos 2 pontos você tem um aposto, né? Dentro de uma oração subordinada, em que a subordinada ela depende da oração principal, esse termo aqui, essa narrativa, né, mexerá com uma coisa delicada. É como se eu estivesse... Aí você pode me dizer assim, mas professora, para ser uma subordinada eu não tenho que ter a conjunção integrante que? Mas vejam, de uma coisa eu tenho certeza, que essa narrativa mexerá com uma coisa delicada. Então, é uma oração subordinada apositiva. Depois eu quero que vocês deem uma olhadinha aí nessa questão aí, tá? De uma oração subordinada substantiva apositiva. A conjunção integrante que ela está aqui, né? Querendo ou não, implicitamente, ela está aqui junto a esse pronome demonstrativo essa aqui. De uma coisa eu tenho certeza, que essa narrativa mexerá com uma coisa delicada. Aí você tem um termo catafórico. Qual é o termo catafórico? O elemento catafórico referencial. A criação de uma pessoa inteira que, na certa, está tão viva quanto eu. Bem, então você tem aí, você tem uma dicotomia aí. Você tem uma oração subordinada substantiva positiva, em que a conjunção integrante que ela está implícita, mas você tem uma subordinação aqui, e você tem um termo catafórico aqui, um referencial catafórico, que é após os 2 pontos, fazendo referência a coisa delicada. Por isso que não lá em cima não é. Bom, resposta da questão 1. Essa aqui a gente já fez, né? Vamos partir para a questão 2?
E aí, gente? Vamos lá. Deixa eu só procurar um negócio aqui que eu queria achar. Vamos ver se eu consigo. Bem, vamos lá. Você estava passando pela rua e encontrou um bilhete que dizia: fui aos Correios enviar uma carta, volto já. Beijos. Então, a pergunta é: explicite os elementos, ou os elementos referenciais, explicando qual é a relação que pode ser feita. E aí? Fui aos Correios enviar uma carta. Volto já. Beijos. E aí, galera? Que dizia, Onde é seria que uma está catáfora? Oi? Que dizia, seria uma catáfora que está introduzindo algo que ser dito depois? Espera aí, só um minutinho. Fala de novo, que tem cachorro latindo aqui no meu quintal. Fala de novo. Que dizia, seria uma catáfora porque introduz algo que vai ser falado adiante? Fui aos Correios enviar uma carta. Volto já. Beijos. Então, vamos lá. Você estava passando pela rua e encontrou um bilhete. Não foi você que escreveu esse bilhete. Pensa nisso. Você estava passando pela rua. Professora, é um deixes, não é? É um Deixes. É deixes que fala? Mas onde é que está o Deixes aqui? Volto Esse já, bilhete. né? Porque você não sabe quem escreveu. Quem foi ao correio, no caso. Exatamente. O elemento referencial aqui, gente, está no fui e no volto já, né? Ó, fui e volto já. Esse já, né? Esse já também é um elemento deítico de tempo, né? É um advérbio de tempo, é um elemento deítico. Já quando? Daqui a pouco? Semana que vem? Mês que vem? Então, se você estava passando pela rua e encontrou um bilhete, nesse bilhete dizia: fui aos Correios enviar uma carta, volto já, beijos, significa que não foi você que escreveu esse bilhete. Alguém escreveu. Agora você sabe quem, né? Quem escreveu esse bilhete? Aí você tem aqui a referência a um elemento aqui, né, que é o sujeito aqui desinencial. Fui. Quem foi aos Correios enviar uma carta? Não sabemos, né? Então, quando esse bilhete foi escrito, né, e você encontrou ele na rua, você não sabe em que tempo ele se passou, né? Se foi há um ano, se foi mês passado, se foi semana passada, se foi ontem, né? E aí, galera? É isso aí? E o já? Fui também, pode ser, professora? Como é que é? Posso falar? Vânia? Oi, Vânia. Pode falar, Vânia. Então, é esse mesmo Deixes, porque, como você comentou, né? Fui aos Correios enviar uma carta, né? Esse fui, quer dizer, não sabemos quando ele foi. Você explicou bem, não sabe, a gente não sabe. Até porque a gente não sabe quando foi escrito o bilhete. E esse volto já também, muitas das vezes eu boto em volto já, mas eu demoro 2, 3 horas. Há imprevisto, esse volto já, se alguém me esperar, já era. Então, quer dizer, é uma coisa que é um deixe, né? De tempo, como você falou, de tempo, porque a gente não sabe nem o tempo. Exatamente. E outra coisa, gente, exatamente o que ela falou, a gente não sabe em que tempo foi escrito isso. Então, vamos considerar isso, sim, isso é um Deixes, né? Tanto o verbo aqui, né? O tempo verbal e o sujeito que está implícito ali no tempo verbal. Fui. Quem foi? Né? Alguém. Alguém foi aos Correios enviar uma carta. Então, aqui, ó, você tem uma Deixes no verbo, fui, né? Nessa terminação, nessa desinência aí do verbo, e você tem também
outra deixa ali no já, né? Que é um advérbio de tempo. Já quando? Né? Então, a gente não sabe. É uma situação comunicativa, né, que se passou num dado momento e que não é o seu. Né? Você passou pela rua, encontrou esse bilhete, leu, mas você não sabe em que situação isso se deu. Né? Se faz 1 ano, se faz 2 anos, a quem foi enviado, se é homem, se é mulher. Você não sabe nada. Para você não faz sentido isso. Agora, a pessoa que escreveu esse bilhete faz total sentido. Então, novamente aqui, o elemento deítico, ele está fora, né, fora do texto, ou seja, você tem que buscar informação fora do texto para entender a situação daquele texto, daquelas palavras, daquela expressão. Deu para entender, galera? Sim, deu para entender bem. É bacana, né? Essa coisa de você buscar informação onde não tem para explicar, né? Contextualizar uma informação, isso é muito bom. Bom, vamos lá, próximo, então. Não, vou dar a resposta, né? Opa! Aí, ó, a resposta. Vocês acertaram. Os elementos de referência são fui, que é o sujeito que está implícito aí, né? Quem foi? Eu, né? Mas eu quem? Não sou eu. É alguém que escreveu o bilhete, né? Mas não eu. E o já, que é um deítico temporal. Os dois elementos fazem referência a um deítico de pessoa e um deítico de tempo. Bacana, né, gente? Bom, vamos passar para a próxima? Olha a questão 3, gente. A questão 3 é uma delícia, uma delícia. Você esqueceu seu carro destrancado e com os vidros, né? A pessoa nem terminou de escrever. Da frente, abertos. Tomei a liberdade e fechei tudo. Lucas. Beleza? Vamos lá. Vamos à pergunta. Ó, lê novamente. Você esqueceu seu carro destrancado e com os vidros da frente abertos. Tomei a liberdade e fechei tudo. E aí? Identifique os elementos referenciais e aponte o tipo de referencial no bilhete. Se eu não me engano, é uma catáfora, não? Porque o tomei se refere ao carro. É? Seria isso? Você acha? Calma aí, deixa eu analisar mais um pouco. Eu acho que eu diria que fechei lentamente. tudo. Se refere Não seria o fechei Se tudo, for fechei seria anáfora. Como é que é? fechei tudo, fechou o carro. Você esqueceu o seu carro destrancado com os vidros da frente abertos. Tomei. Quem tomou, né? A liberdade e fechei tudo. Quem é esse Lucas? Então, Quem tomou a liberdade de fechar as coisas. Sim. Então, que tipo de elemento a gente tem aqui? Pergunta. Identifique os elementos referenciais e aponte o tipo de referencial nesse bilhete. Seria o mesmo do anterior, só que, nesse caso, aí você não sabe quem é o Lucas e não sabe nem se o bilhete é para você mesmo, né? Porque você quem? É eu mesmo? então, Exatamente, Exatamente, olha, ela tocou no... E, gente, olha, ela tocou num ponto importantíssimo. Você quem? Nós temos aqui vários elementos referenciais. Tem o você, que a gente não sabe de quem se trata, né, que é a dona do carro. Tem o tomei a liberdade e fechei tudo, que a gente sabe que é o Lucas. Mas que Lucas é esse? Vocês conhecem esse Lucas? é que eu já me coloco Né? na situação. Você sou eu aqui. Eu já me coloco na situação. Situacional. Exatamente. É um elemento comunicativo situacional. Ou seja, quando isso aconteceu, né, que o Lucas deixou esse bilhete aqui para a dona do carro,
Para ela fez todo sentido, para o Lucas, evidentemente, mas para nós que estamos lendo agora, nesse momento, isso não faz sentido nenhum para a gente. Porque a gente não conhece quem é você, né, quem é a dona do carro, nós não conhecemos quem é o Lucas, nós não conhecemos o Lucas, então essa informação para nós é completamente fora de contexto. Agora, Professora, fala. eu não sei se alguém já perguntou, mas o fechei tudo pode ser considerado uma anáfora, porque se refere aos vidros e o carro destrancado, se eu não me engano. Então, são termos que já foram falados. Mas olha só, para a gente, eu estou entendendo a sua pergunta e é muito pertinente, mas veja bem, para a gente ter uma anáfora, normalmente, como eu falei anteriormente, normalmente a gente utiliza sinonímias, palavras que vão substituir. Então, aqui a gente tem verbo, a gente fechei tudo. Quando a gente utiliza de termos anafóricos, a gente utiliza pronomes pessoais, pronomes demonstrativos ou pronomes possessivos. E, evidentemente, advérbios, né, de tempo e de lugar. Mas aqui, a gente tem aqui o verbo, né? Tomei a liberdade e fechei tudo. Então, você tem um verbo, fechei. Tudo, beleza, tudo é até um pronome, né? Um pronome indefinido. Tudo o quê? As portas, né? Beleza, mas não é um termo anafórico. Por quê? Embora ele esteja se referindo aos vidros, ao carro, né? Beleza, mas não são termos que dão coesão. Lembrem-se que os elementos referenciais, né, que fazem referência, eles são termos que dão coesão ao texto, né, que vão encadear o texto. E o que normalmente faz o encadeamento de um texto? Não são pronomes? Né? Entendi, obrigada. Entendeu? Embora você tenha feito essa pergunta e é muito, muito pertinente, não é um elemento anafórico, porque não dá coesão ao texto. Ele simplesmente conclui um texto. Isso é óbvio, né? Tomei a liberdade, fechei tudo. Concluí o meu bilhete. Mas não retomei nada com o elemento coesivo. Essa é a questão toda. Entendeu? Vamos lá, então. Pode falar. Assim, então, se por acaso tivesse, fechei assim, usando o pronome para se referir aos vidros e ao carro, aí seria uma anáfora? Opa, aí sim, né? Aí você teria, né, o pronome oblíquo átono, você faria referência aos vidros, né, ao termo vidro, ou ao carro, enfim, né? Fechei-os, então seriam os vidros, né? Então, aí sim você teria, porque é um termo referencial que a gente utiliza no lugar para substituir um outro termo que já apareceu, que é o caso da anáfora, né? Então, se vidro é um termo que já apareceu, eu posso colocar um pronome oblíquo átono, que é os, né, fechei-os, para fazer referência à palavra vidros, né? A expressão vidros. Aí sim, gente, vocês estão vendo como é que vocês estão entendendo bem, né? A anáfora ou elemento deítico, eles são elementos coesivos, ou seja, que dão coesão, que dão encadeamento aos textos, aos períodos, ou às frases, ou às orações. E é isso que eu quero que vocês percebam. Não é qualquer palavra, não é um verbo, não é um pronome indefinido. É o que vai substituir. E o que normalmente substitui um termo? Pronome pessoal, né? Pronome pessoal do caso reto. Pronome oblíquo, seja pronome oblíquo átono ou tônico, não importa. Pronomes demonstrativos e pronomes possessivos. Aí sim eu tenho uma coesão. E aí eu tenho aí um elemento referencial deítico ou anafórico. Beleza, gente? Deu para entender aí? Então,
Podemos passar para a próxima? Esse bilhete aqui do Lucas, né? Ó, vou dar a resposta, então, agora para vocês. Ó, você e seu. Os dois elementos são deíticos de tratamento, né? Você é um pronome de tratamento e seu é um pronome possessivo. Desculpa, gente, possessivo, isso mesmo, possessivo, respectivamente. Né? Eu coloquei tudo junto aí, eu deveria ter separado, mas está tudo junto. Percebe, então, aí, galera, como você tem o você e o seu? Ó, vamos voltar lá? Você quem? Então, é a mulher lá do carro, né? A dona do carro, que a gente não sabe quem é. Esqueceu seu carro. Seu carro. Então, o seu aí é um elemento coesivo, né? Que substitui a dona do carro, a palavra que faria mais sentido, que seria o nome da pessoa. Aberto, tomei a liberdade, fechei tudo. Deu para entender, gente? Podemos passar, então? Ok. Opa, essa aqui é muito boa. Expliquem isso aí, gente. É a Deixis, que você tinha comentado do amanhã, que não tem data, então não faz sentido. Isso aí. Esse fiado amanhã, gente, eu posso abrir qualquer lugar, né, qualquer espaço, colocar uma plaquinha dessa aí e dizer fiado amanhã. Quem, né, os frequentadores do meu bar ou do meu espaço, eles vão chegar e vão pensar, opa, se eles vierem hoje ao meu espaço, eles vão pensar, bom, fiado só amanhã. Se eles vierem amanhã, o fiado é só amanhã. E assim vai. Então, a ideia é você contextualizar que amanhã é esse. É hoje ou é indefinidamente, né? Então, como é que eu posso analisar, então, esse elemento referencial? É uma anáfora, é uma catáfora ou é uma deixis? Acho que é uma deixis de tempo. Muito bem, é uma deixis temporal. E desculpa aqui, gente, a pressa aqui, olha, na hora que eu fui colocar, eu coloquei elementos referenciais e o tipo utilizado. Eu botei o... Enfim, não reparem. Então, gente, é uma deixis temporal com toda certeza. O elemento de referência, o advérbio amanhã, trata-se de um deítico temporal. Perfeito. Perfeito. Galerinha, partiu questão 5? Sim. Isso aí. Vamos lá. Na Europa, supostamente mais organizada, né? Olha, você tem aí um aposto, né? Na Europa, supostamente mais organizada, falhou a regulamentação financeira, o que convergiu com a crise de 2008 nos Estados Unidos da América para dar origem à presente situação. Nesse erro, se encontraram o capitalismo neoliberal americano. O termo destacado, desculpa, gente, o termo destacado aqui é nesse erro, tá? É que eu esqueci de destacar. É um elemento referencial que poderia ser considerado um deítico? Explique. Eu acho que não, né? Porque o termo antes foi citado. Opa, então o que seria? Mas ele é um elemento referencial ou não? Sim, é anafórico. É anafórico, né? Muito bem. E ele está fazendo referência a que termo? A regulamentação financeira ou a crise? Isso, regulamentação financeira. Isso aí, perfeito. Né? Falhou na regulamentação financeira, o que convergiu com a crise de 2008 nos Estados Unidos para dar origem à presente situação. Nesse erro, qual foi o erro? A falha de regulamentação financeira, né? Então, nesse erro, é um elemento referencial, só que não é deítico, né? Ele é anafórico porque ele faz referência a um termo já mencionado. Então, está aí a resposta.
O referencial em destaque não pode ser considerado deítico, visto que ele aponta para trás, ou seja, faz referência a algo já citado. Portanto, é um elemento anafórico. Se vocês quiserem responder, gente, de forma cabal, vocês poderiam até dizer a que termo ele faz referência. Eu nem coloquei aqui, né? Que é a regulamentação financeira e tal. Vocês podem dar uma resposta muito, muito, muito completa se vocês fizerem isso. Apresenta qual é, né? Responde a primeira pergunta, está perguntando se ele é um elemento referencial deítico. Então, já está respondendo aqui. O elemento em destaque não pode ser considerado deítico, visto que ele aponta para trás. Ou seja, está no texto, né? É um termo endofórico. Faz referência a algo já citado. E o que ele cita? Regulamentação financeira. Portanto, ali, ó, fechando a resposta. Portanto, é um elemento anafórico. Pronto, aí você tem uma resposta completa. E aí, questão 6. Olha isso, gente. Um meme, né? Você tem aí o meme. E aí? O que vocês acham? Referencial deítico temporal, né? Porque não está falando qual mês. Referencial? Deítico temporal. Exatamente, é um deítico temporal. Por quê? Ele diz, né? Que mês é esse? Aqui ele faz referência, né? Então, você tem aí olha, eu sempre fui pobre, mas esse mês eu estou de parabéns. Que mês é este, né? Será que é o mês quando ele escreveu isso aí? Ou é o mês anterior, né, que ele faz referência? Ou é o mês que eu estou lendo? Que mês é esse? Né? Então, é exatamente isso. É um referencial deítico, anafórico ou catafórico? O que você tem aí? Deítico? Sim. Perfeito. Está aqui, ó. No meme abaixo, explicite o referencial e explique o porquê. Então, você vai explicar aqui, ó. Aí. O pronome este é um deix, visto que no mês a que ele faz referência, ele estava sem dinheiro. Então, se caso o mês fosse, né, o mês do leitor, aí sim, né, também seria uma situação comunicativa temporal. Ou seja, não importa se quem pegou aquele texto foi um mês depois, um ano depois, mas também houve ali uma situação comunicativa que faz referência ao tempo. Então, a gente tem aí um deix referencial. Muito bom mesmo. E, no caso aí, temporal. Galera, muito bom, né? Bom, agora a gente vai passar para questão 7. Se eu não me engano, essa questão, eu acho que só programei 7 questões, não deu tempo de fazer mais, mas tem mais alguma coisa ali que a gente vai discutir, tá? Que eu gostaria de rever. Questão 7, e se eu não me engano, última, diz assim: e lá estava ela, instaurando-se silenciosamente a maior crise hídrica da história. E aí? Bom, eu deixei aqui... Uma catáfora? Uma catáfora? Você enxerga uma catáfora aqui, né? Com certeza. Mas, além da catáfora, você tem mais algum elemento referencial aqui, não tem? Eu coloquei aqui em vermelhinho. E aí? Posso falar? Pode, meu bem, claro. O que eu acho, né? Esse pronome aí, ela, está se referindo à maior crise da história, a maior crise hídrica da história.
Isso, mas essa expressão, né, que vem aí depois dos 2 pontos, a maior crise hídrica da história, qual é o tipo de... Como é que a gente pode classificar esse elemento referencial? Alguém já disse aí. De tempo? Não, veja bem. Você tem aqui, preste atenção, você tem aqui alguns elementos referenciais. Esse que eu coloquei em vermelhinho, que é ela, e o que um aluno aí mencionou, que depois dos 2 pontos, você tem também mais uma informação, que é a maior crise hídrica da história. Então, eu tenho aqui 2 ou 3 elementos referenciais. E aí a gente vai discutir quais são eles. Que tipos de elementos referenciais eu tenho aqui? Catáfora, porque já foi mencionado também, né? Sobre essa crise que já aconteceu anteriormente. Catáfora, isso aí, foi o que a outra menina falou, eu nem me lembro, não sei quem, mas, pois é, ela falou, é uma catáfora. Agora, e o ela? E o lá? Tem um lá também que eu não coloquei. Tem um lá ainda. Ainda tem um lá. Lá onde? Estava ela. Ela quem? Você conhece ela? Ela quem? Então, esse ela não está se referindo, isso que eu quero saber, se ela não está se referindo à maior crise hídrica, não? Professora, ela... É um Daisy. Pode falar, Elis. É um Daisy? Pode falar. Você acha que também é um Daisy? Porque o ela aqui, gente, é um termo, né, que está se referindo à crise hídrica da história, né? A maior crise hídrica da história. Então ela... Oi, fala. Isso, então, foi o que eu te falei, até então, tranquilo. Mas e aí? Agora, uma pergunta que não quer calar. Pode falar. O lá, como ele não está falando, tipo, o país, o lugar onde estava, poderia ser considerado um Daisy de lugar? Não. Acho que tempo, hein, lá estava, quer dizer, naquele período estava ela. Porque olha só, gente, esse lá aí, lá estava ela, é um lugar? Porque se fosse um lugar... Não, é um tempo. É tempo, né? Não... Você acha que o lá, então, está se referindo a tempo? É um período, período. Lá estava fulano. Tipo assim, surgiu novamente. Pois é, vocês estão completamente enganadas. Gente, olha só, lembra quando a gente estudou palavras expletivas ou de realce? O lá não é um advérbio de lugar e nem de tempo. Aqui esse lá, e lá estava ela, não é lugar, ela não estava lá, num determinado lugar, e muito menos num determinado espaço, não é. Esse lá é uma expressão, é uma partícula, né, que a gente chama de partícula, ou expressão expletiva, ou de realce. É como se eu estivesse dizendo assim, um exemplo de partícula expletiva ou de realce. Lá se foi meu dinheiro. Meu Deus. Lá se foi. Percebe? Esse lá não é lugar, e muito menos espaço. Ele não está no espaço, ele não está no tempo. Esse lá é só uma forma de expressão para eu realçar o que eu quero dizer. Por isso que a gente chama de expressão expletiva ou de realce, porque ele está ali somente para realçar o que eu quero dizer. Lá se foi meu dinheiro. Puxa, lá se vão 10 anos que eu não vejo minha prima. Lá se vão. É tempo? Não, até está se referindo a tempo, evidentemente. Mas não é lugar. É até um tempo, né? Um tempo indefinido. Mas esse tempo a gente não pode considerar como advérbio de tempo. Nós não podemos considerar essa palavra como um advérbio de tempo. E muito menos um deixe, né? Porque não é um elemento de coesão. É um elemento que vai modular o que eu quero dizer. Vai realçar o que eu quero dizer. Então, quando eu uso uma expressão moduladora,
né, de realce, aí eu chamo essa expressão ou essa partícula, né, que no caso aqui é o lá, de expressão expletiva, né, ou partícula expletiva de realce. Anotem aí para vocês procurarem, que nós já trabalhamos uma aula com expressões expletivas e realce. Agora, o ela, sim, o ela é uma expressão aqui, olha, que faz referência à maior crise hídrica da história. Então, vocês têm aí um termo endofórico catafórico, como muitas de vocês aí responderam. Aí. O elemento destacado é uma catáfora, visto que faz referência endofórica e aponta para frente, para algo que ainda será mencionado. E o que foi mencionado? A maior crise hídrica da história. Então, o ela aí é esse elemento aí referencial catafórico. Muito bem. Mas o lá, vejam bem, hein? O lá é uma partícula expletiva ou de realce. Anotem aí para vocês procurarem. Porque, inclusive, nós já tivemos uma aula sobre isso. Caso vocês queiram também buscar aí nas aulas anteriores, vocês vão encontrar. Bem, gente, olha só. Como eu falei para vocês, eu fiz 7 questões, né, sobre elementos coesivos, elementos de realce, né, que são os elementos endofóricos e exofóricos. Mas na aula passada, na aula anterior, se eu não me engano, a aula 1, né, que a aula anterior foi da Paty, né, mas na aula anterior, a nossa aula, eu finalizei a aula falando um pouquinho sobre a intertextualidade na narrativa de Caim. E aí a gente já estava meio em cima da hora, falei rapidamente, falei, olha, vocês vão ter esse material aqui para vocês darem uma conferida. Então, eu falei sobre os vários tipos de intertextualidade. Então, eu queria hoje falar um pouquinho mais sobre isso, porque, gente, intertextualidade é uma questão tão cobrada, né? Quando você faz essa busca, né? Esse resgate, essa releitura, essa informação que você já viu genuinamente, então, em algum momento, em algum lugar. É por isso que a banca gosta muito de cobrar essa questão de intertextualidade. Por quê? Busca pelo seu conhecimento de mundo, busca pelas informações que você tem de estudo, né? Então, faz referência a uma música, faz referência a uma citação, faz referência a um poema, né? Bem, aí eu coloquei aqui na questão 8, a intertextualidade na narrativa de Caim é evidente e constante, sabendo-se que há na língua portuguesa 8 tipos de intertextualidade. Qual é a principal que norteia toda a narrativa? Então, você vai explicar a sua resposta. E aí, na aula passada, uma aluna, não sei se foi a Júlia, se foi a Andressa, alguém respondeu, realmente eu não me lembro, mas alguém respondeu aí que é uma paródia. E, de fato, né, a intertextualidade aqui na narrativa de Caim é uma paródia, né, porque ele vai parodiar o Velho Testamento, né, trazendo aí uma brincadeira com essa parte aí dos capítulos da Bíblia, do Velho Testamento. E aí, eu pedi a vocês também, né? Eu coloquei aqui que existem 8 tipos de... A resposta está lá no final. Existem 8 tipos de intertextualidade. A gente tem a intertextualidade por alusão, né? Quando a gente faz alusão a algo ou a alguém, que é a mesma coisa que referência. Bricolagem, né? Quando você pega um pouquinho de cada coisa, né? Seja um texto, seja uma imagem, seja uma pintura, não importa. E você faz ali uma brincadeira, né? Como se você fizesse ali uma bricolagem, né? Uma mistura, né? Um retalho, por assim dizer. Você tem a intertextualidade por citação, você tem por epígrafe, paráfrase, paródia, que no caso é o texto, né? Romance de Caim, pastiche e tradução.
Tradução a gente nem vai mencionar, porque tradução vai utilizar idiomas, né? Então, não é o caso aqui da narrativa de Caim. Mas nós temos a tradução aí também como intertextual. E aí eu venho explicando cada uma dessas intertextualidades. Por exemplo, a alusão significa para brincar. É também chamado de referência, né? Quando você faz referência, faz uma alusão, de forma que faz uma referência explícita ou implícita ao texto fonte. Aí eu coloquei aqui um exemplo de alusão. Ele me deu um presente de grego. Quando você faz, né? Você faz essa brincadeira, pô, ganhei um presente de grego, hein? Essa expressão, ela faz alusão a quê, gente? Então, por que a banca gosta muito de cobrar intertextualidade? Porque busca pelo seu conhecimento, né? Atiça ou aguça o seu conhecimento. Essa expressão presente de grego faz referência à Guerra de Troia, né? Que foi iniciada, indicado um presente mau, né? Foi indicando um presente mau e que pode trazer prejuízo. Na época, gente, foi aquele cavalinho, né, de madeira, né, como presente, indicando ali que havia aí uma guerra no ar, né? Indicando um presente mau e que pode trazer prejuízo. Qual seria o prejuízo? A própria guerra, né? A destruição, a matança ali, né? O genocídio acontecendo ali. Por isso essa expressão presente de grego, porque faz alusão a essa guerra de Troia, em que houve aí onde houve uma exterminação muito grande, né? Absurda. Bem, a gente tem também a intertextualidade por citação. Esse aí é o mais comum, né? Que vocês sabem bem identificar. O termo citação vai derivar do latim citare, que significa convocar. Nesse caso, utilizam-se as próprias palavras de um texto-fonte, referido através de aspas e também em itálico, né? Já que se trata da enunciação de outro autor. Então, tem que vir entre aspas, e isso vocês sabem. Do contrário, se a citação não apresentar a fonte, ela é considerada plágio. Então, toda vez que vocês fazem uma citação, obrigatoriamente, ela tem que vir entre aspas e tem que vir também aí a fonte, né? Porque não é sua citação. Então, você tem que colocar a fonte, sim. Aí eu coloquei um exemplo de citação aqui bacana, olha. Em entrevista à revista Veja, 1994, Milton Santos aponta: a geografia brasileira seria outra se todos os brasileiros fossem verdadeiros cidadãos. O volume e a velocidade das migrações seriam menores. As pessoas valem pouco onde estão e saem correndo em busca do valor que não têm. Então, isso é citação, percebe que eu falei de quem é a citação, que é Milton Santos, onde ela foi, de onde ela foi retirada, onde ela foi feita, né, que foi na revista Veja, e o ano em que ela foi citada, que era em 94. Então, olha aí a citação. Isso é intertextualidade, tá, gente? Quando a gente busca aí uma citação tal qual, né, a gente só transcreve, abre e fecha aspas, coloca aí a fonte, isso é uma intertextualidade por citação. Bem, o que é uma intertextualidade por epígrafe? O termo epígrafe vem do grego epigrafe, que significa escrita na posição superior. O que é epígrafe, gente? É aquela parte, né, aquele tópico, né, que vem lá em cima, né, que você, a partir dali, você vem destrinchando o que vai ser dito. Ela é muito utilizada em artigos, resenhas, monografias, e surge acima do texto, indicado por uma frase semelhante ao conteúdo que será desenvolvido. Então, é como se fosse um tópico, né? A epígrafe nada mais é. Exemplo de epígrafe utilizada num artigo sobre educação. Ninguém educa ninguém. Ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido. Então, aqui você tem uma epígrafe, né? Quando você vai citar um texto ou vai falar sobre um texto pedagógico, né? Um texto sobre educação,
você pode citar um epígrafe. Essa epígrafe, normalmente, ela vem lá em cima, numa folha separada, na posição superior, e vem trazendo ali uma informação sobre o que você vai tratar. Que, no caso aqui, o assunto é um artigo sobre educação. Bem, você tem também a paródia, né, que é o caso da narrativa de Caim, e a gente tem também outros tipos de paródia, que eu coloquei aqui, olha. Ela vem do grego, significa um canto, né? Ou seja, canto, poesia, semelhante a outro. Trata-se de uma imitação burlesca muito utilizada nos textos humorísticos, onde o sentido é levemente alterado, geralmente pelo tom crítico e o uso da ironia. Então, o que nós temos na narrativa de Caim, senão pura crítica e pura ironia, não é? Então, olha aí a questão da paródia, né? Muito utilizada, e utilizada assim, de forma plena. O texto-fonte aqui que eu coloquei como exemplo, que é o original, minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Então, você tem aí Canção do Exílio, né, de Gonçalves Dias. E embaixo, você tem aí uma paródia. Minha terra tem macieiras da Califórnia, onde cantam gaturamos de Veneza. Eu morro sufocada em terra estrangeira. Nossas flores são mais bonitas. Então, lembra, né, esse texto aí, o segundo texto, lembra o texto original de Gonçalves Dias. Isso é paródia. Você vê que ele fala onde cantam gaturamos de Veneza. Gaturamos de Veneza, gente, são pessoas aí que espertinhas, né? Que se dão aí, como é que se fala? São por assim dizer, pivetes, ladrões, né? Bem, agora a gente tem uma intertextualidade por paráfrase, né? Paráfrase, você vai parafrasear o texto original. Como é que você faz isso? Olha como é que funciona. Significa a reprodução de uma sentença. Ela faz referência a um texto, reproduzindo outro sem que a ideia original seja alterada. Então, pense nisso. Parafrasear um texto, você não pode alterar muito a ideia original. Texto-fonte, nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Então, você tem aí um trechinho do hino nacional, né? E no texto parafraseado, você também tem o hino nacional. Do que a terra mais garrida, quase que eu falei aqui cantando, né? Teus risonhos, lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Então, é um trechinho aí, uma estrofe do hino nacional. E você percebe que é uma reprodução do texto original, né? Lembra, parafraseia o texto entre um verso e outro, ele coloca ali frases de um texto original. Isso é paráfrase. Agora, diferente da paródia, o pastiche, esse aqui, gente, é um tipo de intertextualidade muito, eu diria até medíocre, pobre. Vamos botar assim, pobre. Por quê? Porque é um texto que não tem criatividade, não tem criação artística, né? Então, você tem ali algo muito sem sal, muito aguado. Olha como é que funciona o pastiche. O pastiche artístico e literário trata-se da imitação de um estilo ou gênero e, normalmente, não apresenta um teor crítico ou satírico. O termo pastiche é derivado do latim pasticium, que significa feito de massa ou amálgama de elementos compostos, uma vez que produz um texto novo, oriundo de outros vários, né? Então, olha o texto original aqui. Pois tenho dito, tudo aleivosia que abunda nesses cercados. Mais que nada, foi assim mesmo, eu juro, compadre. Compadre, quem é nem? Não me deixa mentir. Esse é o nome do compadre, tá, gente? Quem é nem?
Não me deixa mentir, e mesmo que deixasse, eu mentia. Lorotas, porra louca no juízo dos povos, além das gerais. Menina mágoa, loura deu? Menina mágoa, loura deu? Não deu. Então, a gente tem um trechinho aí de Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa. Grande Guimarães. E aí o texto que foi pastitizado é o seguinte: compadre quem é nem é que sabia, sabença geral e nunca conferida. Por quem? Desculpe o arroto, mas toda a arofagia, que o doutor não cuidou no devido. Mágoa loura era a virgem mais pulcra das gentes. Como a Santa Mãe de Deus, Senhora dos Rosários, rogai por nós. Então, Coni, né? Carlos Heitor Coni fez essa pastiche aí com o texto de Guimarães. Bem, você vê que ele não mudou nada, né? Ele só moldurou aqui e colocou aí de uma forma mais coloquial, né? As palavras mais coloquiais. Agora, a bricolagem, a gente tem aí, né, um recorte, né, de vários textos, ou um retalho, por assim dizer. Ocorre por meio da colagem de diversos textos, ou seja, um texto ele é construído a partir de fragmentos de outros. É um tipo de intertextualidade muito utilizada na música e na pintura. Olha o exemplo. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Então, você tem aí um trechinho, né, do soneto de Camões. E o texto bricolado, né, o texto com a bricolagem, com essa colagem, é só o amor que conhece o que é verdade. O amor é bom, não quer o mal, não sente inveja ou se envaidece. Então, gente, esse trechinho aqui, a gente tem quem é que canta essa parte aqui do texto. É uma banda, né? É uma banda musical, se eu não me engano, Legião Urbana. Então, eles fazem uma bricolagem com o texto original, que é Soneto de Camões, né? Você vê que ele pega, é só o amor que conhece o que é verdade. Ele vai misturando um texto a outro. Bom, e aí aqui a gente tem a resposta da questão 8, né, que é sobre intertextualidade, que na aula retrasada uma aluna já havia respondido, que é a paródia. E é isso, gente. Eu agradeço a presença de vocês. Quero muito que vocês não saiam agora, tá? Por favor, não saiam agora, que eu quero falar um pouquinho com vocês. Embora são 25 alunos que nós temos aqui, né, boa parte já saiu e tal, e eu entendo, né, porque vocês têm tantos afazeres, mas eu queria dizer para vocês que nesse momento, né, nessa última semana, reta final, como o William sempre está falando para vocês, está mostrando que essa reta final, a importância dela, das aulas, porque, gente, é o momento de vocês fecharem todo o conhecimento de vocês, é o momento de vocês fecharem as portas mesmo. Olha, isso eu já não tenho mais dúvida sobre linguística, algumas questões sobre, enfim, não sei qual é a sua área, mas eu acho válido você assistir até o final a todas as aulas, porque você só tem a ganhar, né? Aí, olha, mas eu não tenho, eu fico muito cansada, eu tenho meu estudo também à parte, né, meu estudo secular, mas, gente, isso aqui é um complemento, né? Você estuda várias horas por dia, você faz um cursinho, você tem tantas outras funções, tantas outras tantos outros afazeres, mas esse é um deles. E é somente um complemento de tudo que você já vem fazendo há tantos meses, né? Então, eu queria que vocês deixassem aqui, que eu desejo a vocês a melhor prova da vida de vocês.
e que vocês não tenham um mínimo de dúvida, que vocês lembrem das nossas aulas com todo carinho e com toda precisão e falem, puxa, nós vimos isso aqui, que maravilha, eu sei isso aqui, eu sei resolver. Gente, é isso que eu desejo a vocês. Eu gostaria muito de estar nesse momento com vocês, né, no momento da prova, para dar força, mas eu estou aqui, né, à distância, torcendo por cada um de vocês. Convivemos aí um bom tempo, né? E eu vou sentir muita, muita, muita falta de vocês, mas a gente vai se esbarrar, né? A gente vai se esbarrar, talvez, aí pelos corredores da UERJ, né? E é isso que eu quero de vocês, que vocês estejam lá fazendo o melhor de vocês, se preparando para a vida, se preparando para serem profissionais de excelência. Eu que agradeço, Tiago, Vânia, Andressa, Gabriela, Ana Carolina, Laísa, tantas, Júlia. Gente, eu agradeço muito a presença de vocês. E, olha, estudem. Sexta-feira, último dia, né? Estuda bastante, Isabela, estuda bastante. Sábado, tira o sábado para descansar, para fazer nada. Não faz nada no sábado. Descansa, namora, faz alguma coisa que vocês quiserem muito fazer, dormir, isso aí, Júlia, dorme o dia todo, para domingo vocês estarem com a mente fresquinha, a cabeça legal, para vocês poderem fazer uma excelente prova. Assistam, isso aí, assistam a filmes, né? O verbo assistir, ó, exige preposição, ele é um verbo regente, então assistam a filmes, bastantes, quantos forem necessários, quantos vocês aguentarem, para que no sábado vocês possam descansar. E no domingo vocês estarem plenos. Ok, galera? Muito obrigada pela presença de vocês e uma excelente prova no domingo, ok? Andressa, um abraço a todos vocês. E, ó, continuem escrevendo, hein? A redação foi a última que vocês fizeram, né? O tema 6, mas vocês podem continuar escrevendo aí, independente de vocês entregarem ou não. Muito obrigada, galera. Fiquem com Deus e uma excelente prova no domingo. Um abraço. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Boa sorte. Isso aí, Laís. Boa sorte. Tchau, tchau, galera. Encerramos aqui mais uma aula. Respondam lá no grupo, tá bom? Eu vou abrir o grupo agora, vocês coloquem o que vocês acharam da aula, beleza? Tchau, tchau.